Olá! Eu fiquei pensando qual mensagem trazer essa manhã, e essa manhã foi uma manhã muito gostosa, onde eu acordei, me desafiei a acordar ali com o despertador, porque nem sempre a gente consegue naturalmente acordar, a gente tá mais cansado, fim de semana os horários ficam mais alterados, e nesse período de férias escolar também das crianças muda bastante, toda essa rotina, mas foi tão gostoso acordar, poder correr, caminhar. E eu sempre falo, comece do jeito que for, faça, se comprometa e faça, porque a melhor sensação que a gente tem é quando a gente se compromete com qualquer coisa na nossa vida e a gente consegue cumprir, algum compromisso com a gente mesmo. E nessa manhã foi muito bom e eu comecei a pensar, o que fazia de alguns dias muito bons, o que fazia de diferença, Muitas pessoas me perguntam. E de fato eu já testei diversas formas, de começar o dia, diversas formas tanto de horário quanto de atividade, de ritual. E o que não pode mudar no meu dia, para que eu tenha um bom dia, um bom começo de dia, para que eu possa enxergar além das circunstâncias, é a presença de Deus. E eu não falo isso com religiosidade no coração de maneira nenhuma, porque a presença de Deus é muito diferente de religiosidade. Eu já tive períodos na minha vida de muita religiosidade onde Deus não estava presente, mas eu era uma mulher de fé, mas a minha manhã não tinha Ele, porque não é uma leitura que te coloca mais perto de Deus, Não é ouvir um louvor, enfim, é realmente sentir a presença e buscar a presença, buscar a voz dele, Buscar ouvir aquela voz de manhã, te dando uma direção, aliviando dos problemas, te conectando com aquilo que você precisa ouvir de manhã, sabe? E eu falei, eu preciso falar sobre isso, que a presença de Deus, ela faz a diferença na nossa manhã. E é claro que uma pessoa que acorda de manhã, isso você já deve ter percebido na prática, se sentindo forte, corajosa, com ousadia, com alegria, pensando em bons pensamentos, blindada de qualquer sentimento de frustração, de qualquer sentimento de ansiedade, essa pessoa vai ter um dia muito melhor. Então sim, as nossas manhãs, elas determinam muito do nosso dia. E isso na minha vida, não sei se você concorda na sua, por isso eu tenho tanto cuidado com a manhã. Eu trato ela com tanto carinho e tento fazer sempre o melhor, de manhã, aquilo que eu me comprometi, porque eu sei que dali vai vir muito do meu dia. E eu falei, eu preciso falar da presença de Deus, porque seja numa oração sincera, a Bíblia nos ensina a fechar a porta do nosso quarto e no nosso secreto, ou seja, sem que ninguém veja, a gente faça uma oração a Ele, porque a oração para Deus, ela não é para gerar status, para gerar nada a não ser relacionamento com Ele. E por isso que Deus, Ele foi tão cuidadoso. Ele não queria que nós orássemos como os hipócritas, que oravam em pés nas esquinas das ruas em voz alta para chamar a atenção. Isso também é falado na Bíblia. Então por isso que Deus deu essa orientação. Fecha a porta do seu quarto, no escuro, no seu secreto, onde ninguém vê, onde ninguém vai ouvir. Faça uma oração. Seja dessa forma, com uma oração assim, pela manhã, às vezes de joelhos. É uma forma que a gente se sente mais rendido, ali a Deus e ao que Ele vai nos falar. Seja ouvindo uma pregação, Tem tantas pessoas maravilhosas hoje, se você quiser orientação e conselhos. São fases que eu passo na minha vida, Mas no momento atual, quem eu mais tenho escutado, além dos nossos pastores, da nossa igreja, e do Marcelo, também é o Luciano Subirá. Tem muitos vídeos dele no YouTube. E da Júnia Hayashi, que é mamãe e pastora. Então me inspiro muito nesse momento nos dois, nas palavras que os dois trazem. Os dois falam muito uma palavra mais difícil e eu gosto. Uma palavra mais raiz e eu gosto, Você não vai ver deles uma pregação falando do que todo mundo fala. Eu vou ser bem sincera, é aquela pregação que vai falar de assuntos que às vezes ninguém explora, Como o Espírito Santo, como experiências deles com Deus, enfim. E isso me fortalece bastante. Então ouvir uma pregação dessa de manhã, uma palavra, como a gente pode chamar, que é mais leve, ter uma oração,
né? Formas de você ter a presença de Deus. Sim, ouvir um louvor, mas assim, deixa Deus te direcionar, sabe? Um louvor que realmente fale ao seu coração. Existem diversos louvores hoje, mas existem aqueles que você coloca e realmente te faz refletir, te faz se conectar mais com Deus. Então busque a esses louvores. Essa é uma outra forma também. E somente de você estar ali com a mente calma, tranquila, né? Às vezes você vai fazer um esporte, você vai dar uma caminhada hoje. Eu recomendo porque o esporte ele é muito mental, né? E hoje no mundo onde a gente é muito afetado na nossa mente, a gente precisa se precaver, se prevenir. Eu falo que a presença de Deus, buscar essa presença é uma prevenção. Porque a gente percebe que quando a coisa aperta, todas as pessoas vêm nos buscar precisando de Deus. Mas o que a gente faz de falar todos os dias, que parece exagero, poxa, mas de novo eu vou falar de Deus, é porque é uma prevenção. A gente nunca sabe quando a nossa vida vai ter uma guinada, a gente nunca sabe quando as coisas vão mal. Por que a gente vai buscar aquele que pode todas as coisas somente nos dias maus? Eu sou completamente contra isso, isso não é relacionamento. É como aquele amigo que só te busca quando aperta, quando precisa de dinheiro, quando precisa de algum favor seu. Que amizade é essa de interesse? E é assim com Deus. Se você não desenvolver uma rotina diária, onde mesmo num dia bom você vai e ora, e você agradece, e você pede para que Deus esteja com você, você pede pela sua saúde. E aí quando chegam os momentos difíceis e as batalhas, você já está estruturado em Deus, você já está com a sua fé forte, já tem um ritual para manter isso, entende? Então essa presença é algo que não podemos abrir mão. Eu não abro mão. Eu não posso abrir mão, porque eu não consigo. É daí que vem minha força, toda a minha ousadia, a minha capacidade de entender as coisas, de discernir situações, de tomar decisão, né, de fazer boas escolhas, vem dessa relação com Deus, porque Deus que vai me guiando, né? Eu sei que não existe essa voz interna que as pessoas falam, essa voz interna que fala com você é Deus. Isso dá um outro podcast, mas o de hoje é só para que você busque essa presença todos os dias. É a melhor forma de começar o seu dia, é inegociável e vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu resultado, na sua semana, no seu mês. Eu desejo que você faça um excelente dia.